Finalmente, quando a gente vai passar daqui a pouco para a questão já da confissão, mas veja que essa distinção entre pecado venial e pecado mortal, ela é uma distinção bastante assim pedagógica, ela ajuda a gente a ter referência, mas é muito importante que a gente perceba que há sim algumas situações em que parece ter aí uma gradualidade de uma coisa para outra. Então, o que eu falo de pecado venial? O que eu falo de pecado mortal? Você sabe a diferença entre um enfermo e um morto. Então, qual que é a diferença? O enfermo, ele pode melhorar a saúde dele, o morto já não tem mal o que fazer, a não ser que você ressuscite. Então, o que quer dizer com isso? Pecado mortal é morte. Então, se Deus não tiver uma intervenção sobre mim, eu não vou me reerguer. Pecado venial é aquela situação do adoecimento. Eu estou me enfraquecendo. Eu estou aí brincando com situações. Mas se eu me reorganizar, pode ser que eu saia dessa situação. Então, fundamentalmente é isso. Depois, a gente vai ver, por exemplo, que para que haja pecado mortal, quando eu penso os 10 mandamentos, eu tenho que ter aí uma ofensa a uma matéria grave. Vamos pensar, né? Você fala pecado contra o 8º mandamento. Então, não levantar falso testemunho. Então, toda mentira, qualquer mentira me deixa numa situação de pecado mortal e que vai me impedir, por exemplo, de comungar, né? Não. Então, você vai ter que olhar quando é que uma ofensa à verdade, ela vai ser uma matéria grave ou uma matéria leve. Vamos pensar. Tem lá uma vizinha sua, você não vai com a cara dela, e você resolve inventar uma história para enterrar a reputação daquela pessoa. E aí você planeja, constrói uma história e acaba com a sua vizinha. Então, houve todo aí um planejamento, um desejo de fazer algo contra. Naturalmente, a gente vai entender que a matéria em relação à mentira, ela foi grave. Então, tem uma grande chance aí de você estar numa situação de pecado mortal. Porém, vamos imaginar que você tem uma amiga xereta que te pergunta coisa que não é da conta dela, informação que não é necessário nem pela caridade em relação a você, nem em relação à caridade em relação a ela, e que quando ela te pergunta, você mente. Você não conta a verdade, né? Então, nesse caso, há sim uma ofensa à verdade, mas você percebe que não é uma matéria grave, porque você não está com isso colocando em risco a vida dela, criando para ela uma visão. Então, a gente fala que você tem uma matéria aí em relação ao pecado contra a verdade, ela é uma matéria leve. Então, só para passar um pouquinho esse quadro, né? Quando que eu falo que um pecado é grave? É mortal ou venial? Quando é mortal, eu não consigo reparar sozinho. Preciso do sacramento. Quando é venial, não preciso, posso recorrer ao sacramento? Maravilha. Mas se não for possível, se naquele momento não é conveniente, então eu consigo também me reerguer. Um pecado mortal, ele é sempre contra a lei. Então, no caso da mentira, eu quis prejudicar aquela pessoa. No outro caso, né, daquela vizinha xereta, é a margem da lei. Eu não quis mentir, mas para me desviar da xeretice daquela pessoa, falei qualquer coisa. Quando eu olho o pecado mortal, eu estou desorientado em relação ao que eu quero no fim. Então, o que eu quero no fim é o quê? Estragar a vida daquela pessoa? Então, esse fim último aí está desorientado. Não. No caso do pecado venial, é uma questão em relação aos meios. Eu não tenho coragem de dizer a ela que ela pergunta coisa que não é da conta dela. Então, eu quero ser um pouquinho educado, mas eu acabo. Percebe? É uma desorientação em relação aos meios. Novamente, num caso, matéria grave, no outro caso, matéria leve. Essa distinção ela é pedagógica, e como toda distinção pedagógica, ela é muito clara no papel, mas às vezes na experiência ela pode ser muito confusa. Vamos pensar, né, um caso de alguém que invada a sua casa, ameaçando pessoas que você tem que cuidar,
e você entra numa luta corporal, a pessoa está com uma faca, sei lá, e você acaba matando o invasor, o ladrão, seja como for. E que a sua reação tenha sido proporcional à ameaça, né? Não é que a pessoa tentou invadir com uma gilete e você estava lá com uma bazuca, né? Mas houve-se uma proporcionalidade. Então, quando eu olho a matéria, por exemplo, a matéria foi grave, né? Foi o fim da vida de uma pessoa. Quando eu olho as suas condições de liberdade, de desejo, de ter querido fazer, não vou poder dizer que você quis matar aquela pessoa, você quis, na verdade, uma outra coisa, você quis salvar, preservar a vida da sua família, ou pelo menos até mesmo a sua. Então, se eu olhar a definição da lista, eu digo, não é pecado mortal. Perfeito. Mas eu consigo dizer que foi um pecado venial? Dá mais trabalho. Então, essas distinções, elas são bastante importantes para talvez a gente sossegar um pouco mais, né? Sei lá, o casal está se preparando para ir à missa, de repente o marido ou a mulher fica um pouco mais atrasado, e aí se estranha um pouquinho, e aí já lembra algum problema de 15 dias atrás, troca uma palavra mais ofensiva, lembra da sogra, né, e uma coisa ou outra, aí chega na missa e não quer comungar, né? Então, quando você faz uma análise, você vai acreditar que você cometeu um pecado mortal com a discussão que você teve com o seu marido ou com o filho, alguma coisa? Eu acho que está muito longe de um pecado mortal. Ainda que você esteja com aquele sentimento de uma certa amargura. Eu queria ir para a missa com o coração mais leve, mas já cheguei aqui querendo bater né, em alguém. Então, é bom conhecer essas distinções para a gente poder também ter aí um pouco mais de tranquilidade quando é que a gente deve procurar a confissão e em qual momento fazer.